a Europa tem dificuldade como se costuma dizer, passar das palavras aos atos, não é? Portanto, eu estava há pouco, hoje de manhã, no lançamento, dei um exemplo de algo que no meu ver, é bastante Os significativo, queijos. que é, neste caso concreto, é os queijos. Mas pensa aos queijos, pode ser também outras coisas, não é? Eh, o político descobriu ontem que os Estados Unidos, Trump em concreto, assinou um acordo de comércio por causa das tarifas com o Javier Milei da Argentina. E é evidente que ele ainda tem enfim, já vai mais avançado, porque o poder executivo do presidente dos Estados Unidos é mais determinante, não há nada de equivalente na Europa, e uma das consequências desse acordo é que podem ser vendidos na Argentina sucedâneos americanos de queijos de denominação de origem europeia. Isto é, há empresas americanas que fabricam queijos parecidos com queijos europeus, o feta grego, o parmigiano italiano, o gorgonzola também italiano, eventualmente o roquefort francês. Não sei se o queijo da serra, não vinha lá na notícia se haverá alguma coisa equivalente. Só pôr queijo tipo, Serra da Estrela. Sim, queijo tipo. Pronto. Daí, E este tema é um tema muito sensível para os agricultores europeus. Tinha sido um dos temas mais difíceis de negociar no pacote do Mercosur. O pacote do Mercosur é sobretudo um pacote que toca o mundo rural e o mundo agrícola. O que é que podes comer cá, não podes, o que podes importar de lá, não podes, o que é que podes... Quer dizer, regras diferentes de um lado e do outro, por aí adiante. Bem, e de repente, quando a Europa estava a olhar para a esquerda, o Trump ultrapassou pela direita, basicamente, pode começar a... Quer dizer, estes queijos que só por não terem o seu de origem, são vendidos mais acessíveis, quer dizer, e nós temos uma percepção disso, por exemplo, nos vinhos espumantes, não é? Uhum. Quer dizer, não é preciso, enfim, não estou a falar dos topos de gama, que são preços absolutamente fora do comum, mas quem gosta de beber vinhos espumantes sabe que não é preciso beber um champanhe para beber um bom vinho espumante, porque em Portugal temos bons vinhos espumantes, em Espanha temos boas cavas. Eu não sou grande apreciador do sucedâneo italiano, os prosecos, mas pronto, cada um tem o seu gosto. Mas não se lhe pode chamar champanhe como antigamente se chamava nas garrafas mesmo feitas ali na Bairrada ou aqui em Setúbal, porque nós temos bastantes zonas de produção. O valor da marca é um valor importante e nós tivemos também o exemplo contrário, que é o vinho tipo Porto. O vinho tipo Porto, que também há muitos sítios do mundo, até os chineses, não é? Portanto, e são mercados gigantescos. Claro, com uma escala que seria com uma escala muito diferente. Portanto, a questão é porque é que a Europa de repente empancou? Porque este tema do Mercosur, por exemplo, em Davos, tinha sido uma bandeira von der Leyen, que chegou lá e disse agora o mundo está a virar-se para a Europa. E de repente alguém lhe passa uma rasteira. Porquê? Porque a Europa, entretanto, não passou uma rasteira ela própria, trouxe para o chão quase, que foi o Mercosur, que foi uma geração, foram mais de 20 anos de negociações. Finalmente parecia que tinha chegado a bom porto, ou porventura chegou-se a bom porto, mas quando estava tudo pronto para ser assinado, sabemos que nas reuniões europeias, nos conselhos europeus foi sendo adiado, agora chegou ao Parlamento Europeu e de repente empancou. Não foi chumbado, mas agora vai para o Tribunal Europeu. Ele vai levar 1 mês, 2 meses, 1 ano, ninguém sabe antecipar, e empancou pelas forças do costume, digamos assim. França, internamente a França, e todos os partidos, não foi só os partidos mais radicais, portanto, a chamada esquerda europeia, portanto, o grupo da esquerda europeia, que é um grupo que está a minguar, mas ainda tem peso, e os partidos mais à direita, os partidos dos conservadores e dos nacionalistas europeus, e entre uns e outros tiveram maioria suficiente no Parlamento Europeu para bloquear aquilo. Mas isto é um sinal de como, de facto, a Europa funciona, que são tantas camadas, tantos problemas, que não sabe bem como é que isto se transforma, digamos, a retórica em ação.
Portanto, Esse é que é o ponto. é um dos grandes problemas. E por isso é muito interessante o que se passou também agora em Munique, porque em Munique há aliás, alguns comentários sobre o momento em que Rubio estava a falar. Rubio faz um discurso muito diferente, de facto, do que tinha feito o ano passado. Quer dizer, muito diferente na forma daquilo que tinha dito J.D. Vance o ano passado e daquilo que disse Trump em Davos. Mas alguns analistas diziam que é o J.D. Vance sem barba. Polícia bom e polícia mau. Polícia bom e polícia mau, enfim. Banho turco, dos frios, dos quentes, o que tu quiseres. Eu acho que há aqui o essencial é verdade, mas é verdade porque o mundo mudou e é preciso ter consciência disso. No detalhe, o discurso não é algo completamente... Quer dizer, o tom do discurso e a retórica não é algo completamente secundário. Vamos tentar separar as coisas e ver, primeiro que tudo, há, de facto, uma forma diferente de falar em Marco Rubio, e essa forma diferente de falar destaca-se pelo sublinhar daquilo que une e não pelo sublinhar daquilo que separa. Portanto, é sobretudo isto. Quer dizer, agora, em tudo aquilo que é o discurso dos Estados Unidos, em parte da administração de Trump, mas de uma maneira mais genérica, dos Estados Unidos, não houve diferenças substanciais. E aquilo que é um aspecto central da retórica da União, aquilo que destaca Rubio, é um tema que se tem tornado difícil, digamos assim, para dizer o mínimo, na Europa. Porque o que é que ele quer sublinhar? Ele quer sublinhar que essa União existe porque estivemos juntos no passado, porque temos as mesmas raízes, porque essas raízes são raízes civilizacionais e não as podemos negar. E isso, como sabes, é um dos temas que, em alguns países europeus, está a ser questionado. De repente temos que ter vergonha da nossa civilização e não ter orgulho nela como a única civilização. É a civilização que até hoje, para todos os efeitos, produziu mais bens materiais, mais bens sociais, mais bens culturais, mais bens para as pessoas, no sentido de elas terem boas sociedades, e não apenas no nosso ponto de partida, que é a Europa, em muitas outras partes. Não quer dizer que, como todas as coisas, teve os seus momentos, e nem tudo foram flores, como em todo lado, não é? Como em todo lado. Ainda nestes dias tenho estado a ouvir umas coisas sobre a forma como os espanhóis conquistaram o Império Inca, e imaginaram que era um império, quer dizer, e achar que, pronto, a civilização Inca, nós hoje adoramos ver, eu já estive em Cusco, já estive em Machu Picchu, e aquilo é maravilhoso, lindíssimo, único em muitos aspectos. Mas a forma como aquilo foi construído era, quer dizer, no Império Inca não havia propriedade privada, eram todos escravos do imperador, literalmente. Portanto, e tudo depende, quer dizer, e o imperador, que é derrotado pelos espanhóis, poucos anos antes, numa guerra civil que houve no Império Inca, tinha feito o seguinte: tinha posto o irmão mais velho, que ele derrotou, a ver ele matar a mulher e os filhos desses irmãos e essa família do irmão a ser espetada em estacas e posta ao longo das estradas. Portanto, de repente termos, os espanhóis foram bárbaros. Quer dizer, ganharam aquilo com um truque, mas quem derrotaram também não era provavelmente flor que se cheirasse. E de repente nós perdemos todas as referências e só queremos cheirar as flores que não se cheiram, não é? Portanto, e de alguma forma, estou só a contar isto para dar uma ideia do tipo de como nós às vezes pomos as discussões todas apenas para o ar. E neste momento, desculpa interromper, Zé Manel, à vontade, momento, é para conversar. Tu tens inclusivamente uma tentação muito grande de valorizar a capacidade de concretização da China. Sem reparar como é que isso é feito. Ora bem,
E isso leva a que as pessoas tenham de fazer algumas reflexões. Por exemplo, ainda esta semana, não sei se é esta semana, se na semana passada, a Economist trazia um artigo sobre um conjunto vasto de pessoas que estavam deslumbradas com alta velocidade na exatamente. China. Eu penso que era no último número da Economist. Alta velocidade. O New York Times também está agora, tem um artigo agora também recente a falar de como a China se tornou cool. Completamente, não é? Obviamente, eu também fui à China em 2018 e também fiquei impressionadíssima com a capacidade, com a modernidade da China. Agora, nós temos de ter a noção se queremos pagar o preço de como aquilo se faz. Aquilo faz sem dó nem piedade. Obviamente que olha-se para aquilo e diz, e na Califórnia não conseguem sequer fazer meia dúzia de quilómetros porque não somos só nós, não conseguimos fazer. Nós também não vamos conseguir. Exato, e nós também não conseguimos. Excesso de regulação. Eles fazem referência, inclusivamente, a que no fundo é uma escolha, entre muitas, que é entre ter uma Europa, que é uma Europa, e uns Estados Unidos também, uma civilização ocidental que é gerida pelas regras, não é? Ou ter um país que é gerido por planeadores centrais, que dizem como é que se faz. É por aqui e, independentemente dos interesses individuais, avançam por aí adiante. Obviamente que isso é mais rápido, não é? Mas toda a gente sabe que as ditaduras no curto prazo são mais eficientes, não é? As ditaduras no curto prazo são mais eficientes. Mas são mais eficientes na aparência, porque para as pessoas muitas vezes são muito menos eficientes. E no longo prazo, por regra, não corre bem. Nós vimos a nossa ditadura, não é? Claro. Portanto, tivemos de estar a corrigir erros de 40 anos, ou pelo menos desde o erro dos anos 60, em que não se deu autonomia às colónias. No início quiseram fazer coisas que não tinham feito com o anterior regime, supostamente democrático, também não era muito democrático, não tinha conseguido fazer. Mas independentemente disso, aqui a questão é, há um conjunto de valores que os Estados Unidos, de Trump, mas não só, isto é uma discussão que atravessa também a sociedade americana, quer valorizar e que é aquilo que, na sua perspectiva, permitiu que os Estados Unidos viessem na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, colocar-se sistematicamente do lado dos europeus. E, no fundo, aquilo que não deixou de ser dito por Marco Rubio é que, aliás, de uma forma elegante, mas ela estava lá, e até referindo-se ao sítio onde ele estava a falar, que era Munique, que há poucas décadas passava ali perto o muro, não é? Quer dizer, não era exatamente o muro de Berlim no sentido físico do termo, mas aquela cortina de ferro de que tinha falado o Churchill, que ia de Tallinn até Trieste, portanto, e que separava a Europa a meio e que obrigava os Estados Unidos a estar na Europa, porque de facto era o grande palco da rivalidade da Guerra Fria entre o mundo ocidental e o mundo comunista. Esse tempo acabou, pronto, acabou bem, mas não acabou tão bem como imaginámos que ia acabar. Portanto, e foi de alguma forma substituído por um tempo onde há outros poderes e outras potências que estão presentes. E sobre isso é bom não ter tremendas ilusões. Mesmo aqueles que dizem que agora, o que é preciso é uma coligação de médias potências, como o primeiro-ministro, o Carney, o primeiro-ministro do Canadá, quer dizer, a própria realidade das semanas que seguiram não foi particularmente generosa. E quando tu falaste há pouco, estão a haver negociações sobre a Ucrânia, está a haver negociações sobre o Irão, onde é que estão os europeus sentados à mesa dessas mesmas negociações, sendo que, relativamente, por exemplo, àquilo em que os europeus podiam ter tido um papel, e estão a ter, mas porventura podiam ter tido um papel ainda mais importante, que é o caso da Ucrânia. Eu recomendo a leitura de um texto publicado ontem no Wall Street Journal pelo Boris Johnson, que, como talvez as pessoas convém recordar, foi crucial nos primeiros momentos para a Ucrânia não cair, digamos assim, porque no princípio, quando aquilo começou, Macron foi sentar-se à mesa com o Putin, naquela mesa muito comprida, que exato. Dela. Ainda o Putin tinha muito medo da pandemia. Portanto, ainda ao tempo era um bocado diferente do que é hoje.
E se, por exemplo, no tema da defesa, o que é que aconteceu? O que é que nós vemos? Vemos que, por um lado, há um esforço claro do chanceler alemão para mudar aquilo que era a cultura política alemã nesta frente, neste domínio, e uma reorientação do investimento público, mas ao mesmo tempo que isto acontece, há outros dois sinais que são, no mínimo, preocupantes. No mínimo, no máximo, reveladores. Que é, por um lado, os famosos mísseis Tauros, que poderiam permitir à Ucrânia atacar, e isto é uma coisa referida pelo Boris Johnson, à Ucrânia atacar as fábricas dos drones e dos mísseis que estão a massacrar os civis ucranianos. Com medo da escalada, os Tauros não são enviados para a Ucrânia. E depois o projeto europeu de um caça equivalente ao F-35, ou porventura até mais evoluído que o F-35, portanto um caça já da quinta geração, que se fala. A semana passada voltou a empancar porque toda a gente se zangou com os franceses, toda a gente se zangou com a indústria aeronáutica francesa, penso que neste caso concreto com a Dassault, porque a Dassault queria ficar com a parte de Leão, muito à francesa, não é? Portanto, e depois os alemães e os italianos e os espanhóis, até os espanhóis, disseram, isto não pode ser assim, temos que pedir. É sempre aquela lógica, tem que sempre vir um bocadinho para cada um. Atenção, nos Estados Unidos não é completamente diferente, porque quando nós falamos em investimentos, por exemplo, na defesa, decididos no Congresso, os lobbies dos Estados, portanto, e repara, no Congresso há a Câmara dos Representantes, onde a Califórnia pesa não sei quantas vezes mais que o Maine, mas depois há o Senado, onde o Maine, que é um microestado, pesa tanto como a Califórnia, tem 2 senadores cada um, ponto final, parágrafo. E isso faz com que haja sempre necessidade, e muitas vezes estas discussões vão-se fechar bases militares. A hora onde, em que estados é que isso vai acontecer? Vai-se encomendar mais isto, encomendar mais aquilo? E qual é a fábrica que faz isto? Qual é a Lockheed Martin, não é? Exato. Pronto, e tudo isso é discutido também com lógicas aqui, mas depois decide-se. E não há, sobretudo não há aquela ideia de que se não... Quer dizer, o que se discute é os empregos que desaparecem ou não desaparecem. Não é isto é francês ou isto é alemão. Que é uma discussão diferente, ou é italiano, ou é Europa, espanhol. Os Estados Unidos têm os Estados, não é? Aqui nós temos os países, depois temos a Comissão Europeia e toda a tecnocracia interna da Comissão Europeia, depois temos o Parlamento Europeu. Portanto, são muito mais variáveis a empancar as decisões do que propriamente nos Estados Unidos, não é? Exatamente. E por isso eles acabam por ter maior agilidade. Por muitas razões, tem a ver com a estrutura de poder, como é que se tomam as decisões. Tem muitos motivos. Agora, havia uma ideia que surgiu na Europa, inclusive, ou foi formalizada de uma forma mais explícita nas últimas semanas, com cimeras. O nosso primeiro-ministro não foi lá, porque estava ocupado com as cheias. O espanhol não foi lá, porque não se sabe bem ainda porquê, mas percebe-se aparentemente porque não quis ir, ou não gostou de ir, ou a presidência europeia neste momento é italiana e ele não gosta da Meloni. O facto é que não foi lá, mas lá começou-se a falar de algo que é relevante, que é, aliás, a expressão, nós também temos um texto hoje aqui publicado, interessante, no Observador de hoje, do Manel Castelo Branco, que já esteve aqui uma vez também no Contracorrente, em que ele fala daquela ideia de que é um trocadilho em inglês, que é European Union ou European Onion. Onion é cebola. E a ideia da cebola é uma Europa por camadas. Portanto, sabes que a ideia vem do primeiro-ministro belga. Sim. Tem graça essa história. E aqui na por cima o nacionalista Flamengo, portanto. A ideia é uma coisa que se fala muitas vezes, porque regressa com alguma regularidade da Europa a várias velocidades, mas que aqui é assumido de uma forma mais porventura, mais determinante e cujo corpo central é isto. Bem, vamos falar de defesa. Quem são os países que estão disponíveis para falar de defesa? Essa é uma camada. E quem é que está, porventura, disposto a partilhar decisões e soberania a um nível que hoje já se percebeu que a maior parte dos países europeus, dos povos europeus não estará para aí virado, não quer deixar o poder dos seus parlamentos, a influência sobre os seus governos, essas coisas todas. Até onde é que é possível ir?
E depois podemos ter isto em camadas, até que na última camada, se quisermos, na parte mais ligeira, mais de fora, ficam países que nem são da União Europeia. Podemos ter na penúltima camada, por exemplo, os que vão entrar agora, até a Ucrânia, a Albânia, portanto, e na países defesa que têm... até pode entrar Outros o de fora. Reino Unido. O Reino Unido, exatamente. Exato. Portanto, ser muito Que é variável. como se está a desenhar neste momento, Sim. não é? A França, a Alemanha, Reino Unido Unido. e eventualmente Itália. E ter situações em que, por exemplo, para algumas políticas até se pode associar, por exemplo, o Canadá. Exato. Para já não falar da Noruega ou da Suíça, que são países europeus. Portanto, há aqui uma discussão, que é uma discussão que no fundo procura ultrapassar aquilo que já se percebeu que institucionalmente é difícil ultrapassar. A Europa não consegue mexer nos seus tratados de forma substantiva. O Tratado de Lisboa foi o último e agora e não é possível, penso eu, forçar a mão no sentido de dizer, vamos fazer isto sem referendos. Por exemplo, que é a forma como já de alguma forma se resolveu o problema do Tratado de Lisboa, porque a seguir há uma revolta eleitoral, portanto, e daqui a uns tempos temos a possibilidade de levar isto a um ponto em que depois não se desfaz, mas parte-se, por isso simplesmente quebra-se como cristal. Portanto, estamos nesta situação. Agora, até que ponto é que isto pode funcionar? Quanto tempo é que isto vai levar a funcionar? Teria que passar pelo Parlamento Europeu? Essa forma mais modular de crescimento? Provavelmente muitas das coisas têm que passar por acordos entre os poderia países. ser mais uma dificuldade. Podem passar por acordos entre os países que se juntam. Olha, vamos entendendo para este assunto. Isso já está a acontecer, há coisas que já existem. Quer dizer, a chamada Europa de Schengen não era a Europa toda. E a Europa do Euro? A Europa do Euro também não é a Europa toda. A Europa sempre resistiu muito a essa geometria variável, não é? Com medo da fragmentação. Mas na prática o que hoje se vê é que o medo da inércia ultrapassa em muito o medo da fragmentação e está a caminhar-se nesse sentido, não é? De algumas, aquilo que se designa na tecnocracia europeia, a construção da Europa em geometria variável. Agora, há outro aspecto que eu acho que também é de facto crucial perceber, que é, olhando para o significado nos Estados Unidos da intervenção de Rubio. E há sempre duas formas de olhar. Por um lado, dizer assim, no essencial, o que ele voltou a dizer foi o mundo mudou e vocês não podem pensar que vão continuar a funcionar como funcionavam no mundo do tempo da Guerra Fria, em que nós éramos o garante de que tudo estava tranquilo na Europa, portanto vocês têm que tratar, aquilo é uma conversa sobre defesa, têm que tratar a sério num conjunto de problemas. E sobre isso, se nós vimos bem, isso não começou sequer com Trump. Isso está muito presente, aliás, em muitos aspectos, há aspectos que são curiosos, em que se percebe que às vezes, sem se estar por isso, até foi durante as administrações Obama e Biden que uma boa parte desta divergência se consolidou, só que nunca se falava dela, porque parecia que o discurso formal era todo igual. Mas na prática as coisas estavam a acontecer. A Europa só percebeu quando foi falada à bruta. Pois, não é? Portanto, e agora aqui há uma coisa curiosa, que é saber o que é no caso da América, o que é apenas falar à bruta ou falar como polícia bom, se quisermos, ou o que é estrutural. Eu diria que o que é estrutural não muda. Mas como a retórica em política e em política internacional também é importante, aquilo que creio, e às vezes também há coisas que podem ficar por trás, e de facto, para todos os efeitos, Marco Rubio não representa na forma de olhar para o mundo e na forma de olhar para a geoestratégia americana o mesmo que representa J.D. Vance. E, enfim, embora os dois tenham ambições de suceder. Ambos e é muito interessante ver isso porque essa discussão vai existir nos Estados Unidos. J.D. Vance tem muito mais a ver com aquilo que nós convencionamos chamar MAGA, no sentido de ser América primeiro, e que tem também a ver com a sua própria história pessoal, portanto, muito que é uma América que aquela parte da América que é derrotada pela globalização, portanto, que é a história até familiar do próprio J.D. Vance, por contraponto àquilo que até, por acaso, até é citado no próprio discurso do Marco Rubio, que é uma América feita de pessoas que vieram de outros países, ele tem uma origem latino-americana, e, portanto, ele não ilude isso no seu discurso, e, portanto, que é uma América que se preocupa não apenas com aquilo que está na nova estratégia
global, que é a América da doutrina Monroe, mas olha para outras partes do mundo, não apenas do ponto de vista da rivalidade, com a China, por exemplo, mas também do ponto de vista das alianças alicerçadas em valores comuns, que é o que está também aqui bastante em causa. E por isso, uma das coisas, e vou acabar, porque já... Sim, já temos o convidado connosco. Já temos o Coronel. Uma das coisas interessantes e que foi destacada por muitas pessoas que seguiram a conversa de Dominique, foi a chamada cara de póquer da Callas. Da Callas. De póquer, ok? A cara de póquer, não é a cara de póquer, desculpem lá. Eu não recuperei completamente a minha garganta. É um Poker face. É mais fácil de dizer. Poker face. Embora parece que o inglês agora não está na moda. Porque naquela altura em toda a gente bateu palmas, a cara dela revelava que ela percebia até que ponto aquilo era com outras palavras, o mesmo posicionamento. E que para esse posicionamento, de repente, aqueles países, ela vem de um país da linha da frente, não é? Da Estónia, esses países não podem contar tanto com a certeza de que os Estados Unidos vão ser a primeira linha de defesa. A primeira linha de defesa tem mesmo que ser europeia. E quem duvide disso e do peso que a Europa está ou não está a ter, repare-se no que está a passar no Irão, onde os Estados Unidos já deslocaram para a região um primeiro porta-aviões, o Abraham Lincoln, e deve estar a entrar por estas horas no Mediterrâneo o outro porta-aviões, o maior de todos, o maior navio do mundo, que é o Gerald Ford, que foi aquele que foi instrumental na operação da Venezuela e que passou das Caraíbas e está agora a entrar no Mediterrâneo em direção aonde? Não é seguramente para umas férias na Sicília ou nas Baleares, não é para isso, não deve ser o destino desse porta-aviões. Portanto, quem é que na Europa tem um porta-aviões? Quem é que pode deslocar aviões para a linha da frente? Quer dizer, há uma coisinha pequenina em Espanha, ainda continua a haver porta-aviões franceses, mas todos pequenos. Os britânicos estão a descontinuar uns, e a velha, não é Royal Navy, já não é de forma nenhuma aquilo que foi. E, portanto, neste jogo, que é um jogo de jogo de póquer, se quiseres, não é? Portanto, mostrar cartas, quem está a mostrar cartas, mais uma vez, são os Estados Unidos para algo que, no caso do Irão, é mais global, mas no caso da Europa, se os Estados Unidos não mandam os seus atacames, porque é que os alemães não mandam os seus taus?